O que fazer em Nara, no Japão, em um dia? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. E se prepara, porque agora eu vou te levar para conhecer a primeira capital do Japão, um lugar onde a natureza e o sagrado caminham juntos. Eu vou explorar o famoso Parque de Nara, onde milhares de servos vivem livremente e são considerados mensageiros dos deuses. Vou te mostrar como é a experiência de alimentá-los com os biscoitos tradicionais e como eles chegam a agradecer com uma reverência. É uma das interações mais surreais que você vai ter na viagem. Vou entrar no imponente Todaiji, o templo que abriga o grande Buda, uma estátua de bronze gigantesca dentro da maior estrutura de madeira do mundo, e também caminhar pelas milhares de lanternas do santuário Kasuga Taisha, que criam um cenário místico no meio da floresta. Vou te mostrar também o Kakinoha Sushi, o sushi envolto em folha de kaki, que é a marca registrada daqui. Tudo isso num ritmo mais calmo, perfeito para um bate e volta saindo de Kyoto ou Osaka, mas com uma carga histórica que você não encontra em nenhum outro lugar do Japão. E aí, bora conhecer Nara comigo? Começamos o dia aqui na cidade de Nara, famosa pelos veados, famosa pelos templos. Então eu vou passar o dia aqui nessa cidade. Eu vim de Kyoto e daqui eu vou para Osaka no final da tarde. Vou mostrar para vocês tudo que tem para fazer por aqui em um dia. Normalmente o pessoal faz bate e volta, né? Ou de Kyoto ou de Osaka. E eu vou fazer meio que saindo de um e indo pro outro. Meio que caminho, né? Dá uma desviadinha, mas é bem leve. E eu achei melhor ir direto. Então eu deixei minhas malas aqui na estação. Tem locker, né? Tem armário, tem grande. Eu tô com uma mala de 23, uma de mão e uma mochila e deu certo. Qualquer coisa pega dois também, mas foi 1.100 ienes pelo grandão. Então achei tranquilo, de boa. Se eu fosse mandar a mala pelo sistema, né, que eles têm aqui de mandar a mala de um hotel pro outro, ia chegar só amanhã. Então eu preferi vir com elas mesmo e colocar na estação para poder turistar. E aqui saindo da estação de Nara, já tem uma placa aqui, ó, Bus Stop for Nara Park. Então aqui a gente já pega o ônibus para ir pro Nara Park, que é onde tem um dos templos mais famosos da cidade e também onde ficam os veados. Então aqui tem bem sinalizado, ó, for Nara Park, Todaiji Temple e o Kasuga Taisha Shrine. Também fica tudo pertinho, ó, os principais, né? Então tanto um templo budista quanto o Shrine. Quando tá escrito Shrine, é que é santuário shintoísta. E esse ônibus é 250 ienes. Em Kyoto era 230, aqui é 20 ienes a mais só. E chegamos no Nara Park. Olha só isso, gente. Que loucura. Quantos veados tem aqui. E é um cheiro de fazenda que tem aqui. Aí você compra, se você quiser alimentar eles. Tem as coisinhas pra dar pra eles. Eles ficam tudo em volta da barraca, ó. Já sabem que vão ganhar. E eles estão trocando de pelo agora, né? Que vai chegar o verão. Então tô tudo espichadinho. Mas olha que bonitinho. Eles ficam soltos no meio da galera, vivendo a vida deles. São mais de 1.300. Gente, e assim, eu comprei um biscoitinho que é próprio pra eles, feito de soja, né? Como se fosse a ração deles aqui. Porque o pessoal que alimenta mesmo, o ideal é não dar outras comidas, né? Eles pegam sacola, pacote, pegam tudo, dá esses biscoitinhos. Só que assim, foi uma experiência horrível, porque eles ficam exatamente como eles estão nessa moça, ó. Eles ficam puxando, puxa a blusa, eles atacam, ó. Eles vão mordendo você, que eles veem que você tem, ó. E aí, resumo. Minha calça está toda suja de mordidas. Olha lá, lá vem de novo. Não tenho mais. Então acho que eu prefiro só observá-los do que dar comida, porque dar comida foi um caos. Fica a dica, se vocês quiserem ter a experiência, vocês compram, vocês vão ver o que eu tô falando. Mas sim, é caótico se você tem a bolachinha. Você fica desesperado, porque vem de todos os lados, você não sabe pra qual dar, daí vem um puxa a blusa, outro puxa a calça. E os servos ficavam principalmente nas montanhas, né? Mas eles acabaram descendo todos pra cá por conta do fácil acesso à comida. Então, eles ficam por aqui. Eu não sei se eu amo essa ideia de eles estarem todos aqui, esse turismo em volta deles, assim, mas é como é, né? Então, mostrando a realidade aqui pra vocês. E Nara não é só os servos, tem também os templos, e assim, templos muito lindos, como esse aqui, que é o Todaiji. Clarissa vai contar um pouco pra gente sobre... Olha quem tá aqui. A gente vai aprender história agora. Temos aqui o Agyo, que é o de boca aberta, é o guardião de boca aberta. É uma escultura de madeira, ainda do século VIII, toda esculpida. Se você chegar ali perto, você pode ver o detalhe dos pés dela. Nossa, gente, gigantesca. Até os gominhos do músculo da... Tudo. Tudo. Mas o que é essa cor? Ele tá... Então, Esse é um pó? é pó, É pó mesmo. Ele tá aí desde o
século VIII ainda, né? Nossa, sério? Então é muito tempo. E aí o outro? temos um Gyo de boca fechada. Por que de boca aberta? Boca aberta porque ele simboliza o começo da vida, da jornada. E o boca fechada, ele simboliza o final. Isso daqui é para nos lembrar, né, que as coisas têm começo e fim, a vida tem começo e fim, a jornada. E esse é o portal para entrar no O templo. portal para entrar no templo. E uma curiosidade, o fato de aqui eles terem essa cara feia, que falam, né, eles falam que é para assustar. Não, não é para assustar a pessoa, é para assustar as distrações da nossa mente, para a gente poder cruzar o portal e receber o que realmente viemos encontrar aqui. Porque não é o lugar, não é você que escolhe o lugar, é o lugar que escolhe você. Então você veio encontrar algo aqui. Então vamos lá conhecer todo Daiji. Lindo esse portal, acho que foi o portal mais bonito até agora da viagem. E esse templo aqui é um dos marcos do budismo no Japão. Então, como eu falei, do século VIII, né? O imperador, na época, mandou construir, ele já tinha se convertido para o budismo. E aqui dentro tem um Buda de 500 toneladas de bronze, 15 metros. A gente tá tendo uma excursão de escola hoje. Quantidade de criança que tem. Todos os bonezinhos vermelhos, bonitinhos. Aqui tem uma parte mais afastada, ó, que ficam os que querem ficar mais em paz, eu acho. Mas no fim das contas, aqui eles estão comendo grama e tal. Mas no fim eles acabam indo, né, buscar formas mais fáceis de comer. E aqui tem inclusive avisos dizendo que são animais selvagens, né, os cervos. E eles podem morder, podem chutar, podem atacar, derrubar. Então não é por falta de aviso. As pessoas, não sabia. Tá aqui, ó. Então, cuidado que eles podem realmente fazer isso. E aqui está ele, o Buda de bronze de 15 metros. Tem 14,98, vai, para não dizer 15, mas assim, gigantesco. A Clarissa estava me contando que foram usadas 500 toneladas de bronze no Buda e outros 120 quilos de ouro nos adornos, nas decorações, no templo como um todo. Aqui tem as maquetes, né, de como eram os templos e como ele ficou reduzido, foi reduzido em 30% por conta de incêndios que houve, né? As pagodas foram destruídas, eles não reconstruíram. Ficou apenas o salão principal. Aqui tem uma barraquinha que eles estão fazendo a reforma das telhas, na verdade vai reformar de um canto, né? Fazem a cada 100 anos e você pode colocar os seus desejos, seu nome, a data, o nome da sua família e aí você paga pela telha que vai ficar aqui por 100 anos. Então é bem legal, né? Como se fosse uma doação mesmo e você tem seu nome ali, achei muito legal. Aqui tem uma coluna, gente, que as pessoas tentam passar porque é como se fosse o tamanho do nariz do Buda e se você passa por completo, né, pelo nariz, você tem a iluminação. Então os monges na época passavam e olha lá, a mulher conseguiu, tá, faz 10 minutos. Conseguiu. A gente tentei passar no nariz do Buda, mas não rolou. E essa daqui é a deusa Kannon, que é a deusa da misericórdia. Também muito citada no budismo, muito louvada, né? Tá aqui do lado esquerdo do Buda. Não consegui passar no buraco, porque o meu ombro um pouco mais largo do que dava ali. Tipo, nem na diagonal passou, travou assim. Tem que ser bem magrinho. E era como os monges na época eram, né? Acho que até hoje eles são assim, tem uma dieta bem restrita, vegana, então eles são mais esbeltos. Esse é o Binzuru. Binzuru é um sacerdote de Buda. Ele tinha um dom de cura, só que ele tinha dois defeitos. Ele gostava de beber e ele gostava de se aparecer com os poderes dele de cura. E ele sempre era repreendido por Buda, que ele não podia se engrandecer com esse poder. Então, certa noite, Buda mandou para ele cuidar de um fazendeiro que estava sendo atormentado por espíritos. E o fazendeiro morreu porque ele não cuidou do fazendeiro. Além de se aparecer, ele ainda bebeu. Eita. Então ele foi banido. Ele foi banido e ele ficou anos peregrinando atrás, né, de ser aceito novamente. E aqui é Yumikaze
Iroba, que é um lugar com lojas e restaurantes. Tem vários restaurantes, tem ramen de wagyu, tem yakisoba e até por aqui eles estão, ó. Só esperando uma bocadinha. Ai, gente, não aguento esses cachorros no carrinho. Tem vários, bonitinho. E agora, antes de ir pro nosso próximo atrativo da cidade, que é o santuário shintoísta, a gente vai almoçar. Então aqui, a Clarissa estava contando um pouco da história do sushi e a gente vai provar o sushi daqui de Nara, que é especial. Depois eu conto por quê. Aqui a gente está andando pelo centro de Nara e tem também o Museu Nacional de Nara. Fica bem aqui. Também parece um parque, né, com os servos, mas é na verdade um museu. Aqui tem uma pagoda grande, só que tá em reforma, gente. Então, assim, olha o tamanho da estrutura que fizeram para reformar e trazer minuciosamente nos detalhes, né, a restauração dela. E aqui esse bairro que a gente vai almoçar é super gostoso também, ó. Uma paz. Chegamos no nosso restaurante. Indicação da Clarissa. Vamos provar então o sushi na folha de caqui. Olha só, bem tradicional de Nara. Bom, gente, aqui a especialidade deles é esse sushi, né, na folha de caqui. Ele é envolto nessa folha para justamente o peixe que tá dentro curado, ele termina de cozinhar o arroz em volta, né, com o sal. E é como eles faziam antigamente. Mine, please. Thank you. Esse é o meu, que de frango. Vem com o somen noodle, que é esse macarrão bem fininho. Vem em frango e o caldinho. E um frango frito. Vem tofu. Esse é tofu ou é sobremesa? Acho que é sobremesa. Sim. É uma sobremesa. Tem aqui... Esse aqui é um molhinho pra você colocar no... Nossa, o cheiro forte. E esse é o sushi. Ele tem yuzu. Vou provar. Então é isso, gente. Bem bonito. Vamos provar esse sushi diferentão aqui. 2.000 ienes esse combo. Olha só. Chegou o da Clarissa. Ah, um mochi. Deve ter um... De feijão? É feijão com arroz. E o dela vem um arroz especial também, ó. Que ela falou que ama. E aqui, gente, desde 1861 eles fazem sushi. Muito gostoso, muito diferente mesmo os sabores, né? E aqui que eles começaram com as bento boxes, né? Que são essas caixinhas, começaram com sushi. Hoje eles fazem de doces, fazem de todos os tipos. Mas ó, que bonitinho. E tem fila de espera, a gente chegou cedo, ainda bem. Mais uma boa recomendação aí pra vocês. E aqui, olha como tá lindo com o céu azul agora. E era pra estar assim, ó, gente, com a pagoda, ó. Tá vendo? Mas está em reforma, como eu falei pra vocês. E agora vamos para o santuário. Chegamos agora no Katsuda, santuário mais sagrado dessa região, porque aqui foi consagrado o Deus, justamente o Deus que chegou montado no servo branco, que tornou os servos sagrados, ele foi consagrado aqui. Então, como em outros santuários consagram líderes, monges, aqui foi consagrado um Deus. E o nome desse Deus é? Takemika Zuchi no Mikoto. Takemika Zuchi no Mikoto, gente. Um nome um pouco complexo, mas é o Deus que foi consagrado nesse santuário aqui. Ó, gente, só aqui. Só aqui as plaquinhas, o ema tem o formato dos servos, que em japonês é shika. Shika. E aqui nessas plaquinhas, para quem não viu os outros vídeos, é para você colocar... Para você colocar os seus pedidos e depois eles fazem uma cerimônia de queimam, subindo a fumaça, realizam os seus pedidos. Gente, são mais de 3.000 lanternas ao redor do templo. Olha só quantas. E os servos estão por aqui também. Ó, a gente tá fazendo a reverência, ó, que ele quer comer. Já descobri que vocês fazem assim para comer. Olha lá. E aqui no Kasuga Taisha, ou Santuário Kasuga, tem os 4 altares das grandes divindades de Kasuga. Uma delas, o Deus que eu comentei com vocês. Olha só que demais isso, gente. Achei lindo, lindo, lindo.
Esse santuário é Patrimônio Mundial da Unesco também. Para saber que é um santuário, tem sempre um tori, né? Nos toris, divisão do mundano pro divino, né? E antes de ir embora, a gente tá aqui na estação. Queria mostrar pra vocês alguns souvenirs que tem. Olha só, que coisa mais linda. É como se fosse um biscoitinho que dentro tem pasta de feijão branco, ó, ou com creme. Esse daqui é um souvenir muito legal pra dar de presente. Não é biscoitinho, na verdade, ele é molinho. Gente, eu esqueci o nome, mas é tipo aquele peixinho fofo que tem feijão dentro. Mas ó, tem várias caixinhas, bento box pra você dar de presente. E aqui a estação é feita pra turistas mesmo, porque tem de tudo aqui pra você levar, ó. Olha só que lindo. Então tem esse que é de pasta de feijão também. Demais. É, taiyaki, gente, que chama, lembrei. Pedi pra Clarice ajuda, ela me ajudou a lembrar. Taiyaki. Takoyaki é a bolinha de polvo dentro. Mas a gente vai nesse aqui, que é um cheesecake. E tem o sorvetinho com o servo aqui, ó. Deve ser bonitinho também. Pedimos aqui, ó, já provei até um de cada, mas o melhor é o tradicional, gente. Muito bom. É o plain. Derrete na boca. Delícia. Pedimos também cafezinho, ó. Pedi um latte. E foi mais ou menos 500 ienes cada um. Já estou agora no trem indo para Osaka. Esse foi o vídeo de Nara. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E na verdade não foi um dia inteirinho, né, em Nara, porque como eu falei para vocês, eu tô indo para Osaka, que eu tenho um tour gastronômico lá às 5h30 da tarde, então eu tô indo embora agora às 3h30 para dar tempo. Mas claro que ainda tinha coisas para fazer em Nara até o fim do dia. Tinha museus, né, que não deu tempo de ir, tinha outros templos, outros santuários. E dá para, por exemplo, você fazer Nara de meio do caminho, né, dormir em Nara e no dia seguinte de manhã ir para Osaka, ou fazer o oposto. Os dois funcionam. Mas esse passeio de hoje eu fiz com a guia da Japão Guiado, que é uma agência que eu tô fazendo os passeios aqui no Japão, e vocês têm desconto com o meu cupom César por aí. Então aproveitem esse desconto. A gente se vê por aí até um próximo vídeo do Japão, provavelmente. Tchau, tchau.